Amém? Glória a Deus, vamos todos tomar os lugares. Porque há muito ainda para acontecer neste lugar em nome de Jesus. Jesus está aqui, a glória do Senhor está neste lugar. E nessa noite haverá sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem problema aí? Não, levanta a mão, não, que é besteira. Isso não adianta. Presta atenção. Os teus problemas não são seus, mas de Deus. Amém? Nós cantamos. A sua vida está no altar? A sua vida está colocada no altar? Então os seus problemas já não são mais seus, mas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós glorificamos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos, louvando e bendizendo o nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel 17. Aleluias. Glória a Deus. Pode abaixar um pouquinho, abaixa um pouco. Primeira Samuel 17, versículo 1. Eu falei 1 Samuel e abri em 1 Reis, olha só. 1 Samuel 17. Aleluias. Diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se ali entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Vai agora para o versículo de número 32. Versículo de número 32 diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá a peleja contra este filisteu. Pula agora para o versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: Eu algum cão, para virdes a mim com paus?
E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lanças, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Obrigado, Senhor, por todos os teus feitos nas nossas vidas. Nós agora, Senhor, nos reunimos aqui na tua presença. Lemos, ó Deus, a tua palavra, vamos meditar nela. Por isso, Senhor, abra o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Nós viemos aqui só para te ouvir. Senhor, em nome de Jesus, que a sua bênção seja derramada sobre a tua igreja. E que todos aqueles que aqui se encontram, e todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, pela internet, sejam tocados pelo poder da Tua glória nesta noite, e sejam renovados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Pode ser mais forte que é para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu particularmente gosto muito de Davi. Espero ter oportunidade, quando nós chegarmos lá na glória com o Senhor, eu possa chegar para ele e falar: Davi, vem cá que eu preciso te dar um abraço, cara. Você foi fantástico, você foi demais. E muita gente tem super-heróis, né? O Felipe gosta do Capitão América. Não é do Capitão América que você gosta? Do Homem-Aranha? Do Homem de Ferro, né? Ele gosta do Homem de Ferro. Eu gosto de Davi. Eu acho Davi simplesmente um cara assim. Foi um cara que foi acima da média para a época dele. Foi um cara que sobressaiu em tudo naquele período que ele viveu. Um camarada que não encolhia diante das adversidades, diante dos problemas. Ele não abaixava, ele não temia, ele não sofria por causa dos problemas. Ele não temia e não encolhia diante de grandes desafios. Não tinha altura, não tinha porte, não tinha aparência de guerreiro, mas ele tinha um atributo que é fundamental para todos aqueles que querem viver grandes vitórias, para todos aqueles que querem se tornar um grande guerreiro. Nessa passagem, ele desafia o gigante Golias. Todo o exército de Israel, todos os homens poderosos e valentes de Israel, inclusive Saul, que era o rei de Israel, que era o referencial de valentia, o referencial de coragem. A palavra diz que todos tiveram medo de enfrentar Golias. Imaginem, o povo bota maior confiança no exército. O exército é que segura a nossa bronca, é o exército que segura as nossas lutas, aqueles que se levantam contra nós. Você imagine diante de um homem, todo o exército brasileiro ter medo. O povo estava à mercê dessa condição. Inclusive o rei, que deveria chamar a responsabilidade para ele, falou: ninguém vai lutar, eu vou lutar. Eu vou para cima dele, porque ele era o referencial de coragem para o povo de Israel. A Bíblia diz que todos temeram. Golias, ele era o gigante da cidade de Gate. Segundo o historiador Joséfos, era um homem que tinha mais ou menos 2,92 metros de altura. E tinha o título de campeão dos filisteus. Golias, o gigante, ele era dono do cinturão de campeão
do MMA da época. Dos pesos pesados do MMA da época. Era um lutador, gente, que ele não dava a menor chance para os seus oponentes. Porque além da altura que ele tinha, que o destacava, ele ainda era um guerreiro experiente. Era um lutador extremamente treinado. E quem era Davi? Coitado de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Pequeno, franzino, tinha um comportamento dócil e que gostava de música. E o pior é que ele não tocava contrabaixo, bateria, guitarra. Ele gostava de harpa. Davi facilmente hoje, nos dias de hoje, ele seria confundido. Tranquilamente hoje, se ele andasse, ele seria confundido. Provavelmente ele... Presta atenção, gente. Eu acredito que na banda posta desse combate entre Davi e Golias não teve aposta. Porque ninguém acreditava no pequeno Davi. Se teve, era 1000-1. Porque ninguém acreditava no potencial de Davi. Preste atenção. Na trajetória das nossas vidas, nós fatalmente encontraremos gigantes no nosso caminho. Quem são os gigantes? São aquelas situações maiores do que nós. São situações que fogem completamente da nossa capacidade física, da nossa capacidade intelectual. São problemas que, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, nós não temos a menor chance contra eles. Então nós vamos aprender aqui com o pequeno dócil Davi, como enfrentar problemas que, aos nossos olhos, aos olhos humanos, eles são impossíveis de serem vencidos. E a primeira coisa, para você começar a vencer os gigantes, é coragem. Coragem. Diga comigo, coragem. Preste atenção. Quando Deus falou para Josué, Josué, você vai passar a partir de agora a ser substituto do meu servo Moisés. Eu preciso que você tenha 2 características importantes para que você ocupe o lugar mais alto sobre o povo de Israel. Seja forte e corajoso. Ele não disse que você tem que ter boa aparência, você tem que ter uma boa oratória, você não precisa ser bonito, você não precisa ser elegante, você não precisa ser cheiroso. Você precisa ser forte e corajoso. Preste atenção, coragem, ela não é a ausência do medo, mas ela é a capacidade de controlar o medo para que você não permita que o medo se transforme em pânico e em covardia. A coragem de Davi, ele não estava nele próprio, na capacidade dele próprio. A coragem de Davi estava na fé que ele tinha em Deus. E a motivação de Davi era uma motivação pura, era uma motivação genuína. Qual era o desejo de Davi? Tirar de sobre o povo de Israel aquela afronta e fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. Preste atenção, que Davi não entrou naquela batalha, ele não assumiu aquele compromisso, ele não desafiou aquele gigante que ele queria ser reconhecido. Mas ele desafiou aquele gigante porque ele queria tirar a afronta de Israel, do povo filisteu que estava sobre Israel, e queria que o nome de Deus, porque o filisteu, ele estava afrontando o exército do Deus vivo. Então você percebe que a motivação dele era uma motivação pura, era algo genuíno. Por isso, ele podia contar com o favor de Deus. O desejo de Davi de conquistar aquela vitória não tinha outro propósito que se não fosse ver o povo de Israel livre e o nome de Deus sendo glorificado. Por isso, um alerta, antes de você assumir um combate contra uma situação que foge completamente à sua capacidade, você analisa quais são as suas motivações. O porquê que você quer entrar nessa parada. O porquê que você quer entrar nesse combate. Você vê se isso não é só para satisfazer o seu ego, satisfazer o seu orgulho, satisfazer o seu desejo, ou se essa motivação
é para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado através da sua vida. Porque José, quando foi levado diante de Faraó, por causa daquele sonho, Faraó perguntou para ele: ô Zé, disseram que você é capaz de decifrar o meu sonho. Sabe o que ele disse? Ele falou: eu não, mas o Deus que eu sirvo, esse é capaz. Quem foi glorificado através daquele desafio? O nome do Senhor. Ele recebeu honra, mas o nome de Deus é que foi glorificado. Uma pessoa nos procurou esses dias, porque ela viveu um grande milagre, uma grande bênção na área profissional. Inclusive ela quer testemunhar essa grande bênção. Foi uma porta de emprego assim fantástica, que saiu completamente daquilo que ela podia imaginar que pudesse acontecer na vida dela. E ela disse que estava até com medo de dar conta desse serviço, de dar conta de tão bom que era essa porta de emprego. Aí eu disse a ela: olha, depende muito da sua motivação. Dependendo da sua motivação, você não tem que temer. Você não precisa ter medo de absolutamente nada. Se esse emprego for para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, não tem problema nenhum. Deus vai te honrar e vai te honrar muito neste lugar aonde Ele te colocou. Aí eu disse a ela: quando alguém te perguntar como é que você conseguiu um emprego tão bom, sabe qual deve ser a sua resposta? Foi um milagre. Isso foi Deus que me deu. Essa porta de emprego não foi pela minha capacidade, não foi porque eu sou bonitinha, não foi porque o meu currículo é muito bom. Foi uma porta que Deus abriu. Foi uma grande bênção que Deus me deu. Você entende isso? Motivação diferente. Quando você entrar numa luta, quando você entrar numa batalha, procure saber quais são as suas motivações. Se for somente para pisar no seu inimigo, se for somente para satisfazer o seu ego ou o seu orgulho, não entre, porque certamente Deus não estará nesse negócio. Amém? Então, gente, as vitórias com Deus, a vitória sobre o gigante depende, primeiro, da nossa coragem e das nossas motivações. Segunda coisa, lembre-se do que você já viveu com Deus. Sempre. Vê aí o versículo 37. Versículo 37 diz o quê? Disse Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Preste atenção, crente. Nós não podemos ter memória fraca. Nós não podemos ter a nossa memória somente nas coisas recentes. O povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus fez ali grandes e poderosos sinais. Foram 10 pragas. Acontecia tudo com os egípcios e absolutamente nada com o povo de Israel. Aquele povo pôde ver a manifestação da glória de Deus de forma assim grandiosa. E a Bíblia diz que eles saíram de lá e chegaram diante do Mar Vermelho. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, ao invés de eles olharem para aquela condição e ver o que Deus já tinha feito, o que eles fizeram, começaram a reclamar e murmurar. Eles esqueceram os grandes sinais que o Deus havia feito. Deus, pela misericórdia do povo, diz a Moisés: toca no mar. Tocou o mar se abriu. Gente, ele não precisou fazer ponte, ele não precisou fazer pinhel, ele não precisou fazer nada. Tocou no mar, o mar se abriu, o fundo do mar ficou plano, o povo passou com os pés enxutos, chegou do outro lado, glorificaram o nome do Senhor, foi uma grande bênção, coisa maravilhosa. Faltou pão. Ao invés de eles lembrarem das manifestações do Egito, ao invés de eles lembrarem do mar que abriu, eles esqueceram de tudo isso e começaram a murmurar, reclamar e blasfemar contra o nome do Senhor. Esse povo morreu no deserto. Depois de 40 anos, nenhum deles entrou na terra prometida, somente Josué e Caleb. Sabe por quê? Não foi de fome, porque Deus mandou pão. Não foi de desejo de comer carne, porque Deus mandou carne. Não foi de sede, porque Deus tocou na rocha e da rocha saiu água pura para aquele povo. Eles não morreram de frio, eles não morreram de calor, eles não morreram de nada. Sabe do que eles morreram? De memória curta. E nós muitas vezes morremos de memória curta.
Sabe por quê? Porque nós esquecemos, diante dos problemas, aquilo que Deus já fez por nós no passado. Nós morremos, nós sucumbimos diante do problema, porque nós temos a memória curta. A memória de Davi ajudou ele naquele momento. Porque ele se lembrou do dia em que ele lutou com o leão e com o urso. Do dia que ele enfrentou o leão e o urso para defender aquelas ovelhas. Preste atenção. Davi se lembrou das lutas passadas. E ele se lembrou do que Deus tinha feito por ele e da vitória que o Senhor o tinha concedido. Então, com a mesma força que ele foi revestido naquele momento para defender aquelas ovelhas diante do leão e do urso, ele foi revestido naquele momento e percebeu que o gigante era só mais um problema. O gigante não era um problema, era mais um problema na vida dele. Sabe por quê? Porque ele se lembrou daquilo que ele tinha vivido no passado. Preste atenção, se Davi tivesse parado e começasse a pensar nos ferimentos que ele teve, se ele tivesse parado e começado a lembrar da desproporção dele com o leão, da desproporção dele com aqueles animais ferozes, se ele tivesse parado para pensar, nossa, mas eu fiquei muito tempo machucado, eu sofri com tanta dor por causa daquela luta, ele não teria desafiado o gigante. Mas ele não lembrou da luta, ele não lembrou da batalha. Sabe do que ele lembrou? Da satisfação de ver aquela ovelha que estava praticamente morta, viva nas mãos dele, porque ele a salvou da boca do urso e do leão. Como Davi, nós precisamos colecionar vitórias. Preste atenção. Quando o povo de Israel morreu no deserto, que Josué e Caleb entraram na terra prometida, a Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente. Quando Josué e Caleb entraram na terra prometida, eles não lembraram de absolutamente nada daquilo que eles tinham passado no passado, daquilo que eles tinham vivido no deserto. O foco deles era o quê? A nova Canaã, a promessa do Senhor, a vitória que os esperava em seguida. A gente tem que parar de olhar para o problema que você já passou e continuar sofrendo por aquilo. Já passou, gente. Deus já te deu vitória naquilo. Você tem que olhar para esse problema e falar, pô, da onde Deus me tirou? Olha o que Deus fez na minha vida naquela ocasião, naquela situação. Esse problema que eu estou vivendo agora é só mais um, e eu vou superar também, porque o mesmo Deus que me livrou no passado está aqui e vai me livrar novamente em nome de Jesus. Deus é o mesmo. Eu creio que aqui todos já viveram experiências poderosas com Deus. Livramentos fantásticos. E às vezes a gente olha para o problema e fica temendo, e fica prostrado, e fica caído diante do problema. Sabe por quê? Porque a gente esquece do que Deus já fez por nós no passado. Como Davi, nós precisamos andar de vitória em vitória. E ao invés da gente lembrar das batalhas, nós precisamos nos fortalecer com as vitórias que o Senhor já nos deu. Porque essas vitórias é que vai fortalecer a nossa fé e vai nos levar a viver novas vitórias na presença de Deus. Amém? Porque o diabo faz questão de mostrar para você aquilo que você sofreu. O quanto você foi humilhado. O quanto que você foi maltratado. Ele faz questão. Sabe por quê? Porque o desejo dele é que você fique prostrado e caído. Mas o desejo do nosso Deus é que você nessa noite, diante do seu problema, sacuda a poeira, dê a volta por cima e tenha certeza que grandes coisas o Senhor tem reservado para você ainda em nome de Jesus. Amém! É o Senhor que nos sustenta de glória em glória e de vitória em vitória em nome de Jesus. Amém? Terceiro, não lute, preste atenção, gente, não lute com as armas do mundo. Vê aí no versículo 38. Versículo 38 e 39 diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a sua veste, e começou a andar
porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Preste atenção no que eu vou te falar, gente. Um grande perigo para o povo de Deus é, diante da luta, você perder a sua identidade. É você perder as suas características. É você passar a agir e lutar como o mundo. Preste atenção na estratégia do diabo. Israel estava perdida. Ninguém teve coragem de lutar contra o gigante. Saul, rei de Israel, que teve medo de lutar contra o gigante, tentou fazer com que Davi se parecesse com ele. Saul era rei de Israel, gente, mas ele teve uma vida marcada por incredulidade, por desobediência a Deus. Era um homem que era guiado pelos seus desejos carnais, pelas suas deformações, pelas suas fraquezas. Era um homem que era guiado pelas coisas do mundo. E sabe o que ele queria? Fazer com que Davi se parecesse com ele. Muitas vezes as pessoas fazem o que o mundo faz, lutam as armas do mundo, agem como o mundo, são derrotados e não sabem por quê. Porque agiu exatamente como os demais. Preste atenção, o mundo, para conquistar alguma coisa, ou para atingir um objetivo, ou para superar uma dificuldade, no mundo, vale tudo. Vale mentir, vale enganar, vale se vender, vale trair, vale se prostituir, vale roubar, vale se desfazer de Deus e das coisas de Deus, para você conseguir. Tem gente que para conseguir qualquer coisa no mundo, é capaz de vender Jesus por menos do que 30 moedas. É capaz de vender Jesus por uma mentira. É capaz de vender Jesus por um momento de satisfação. O mundo é capaz de pisar nas pessoas para conquistar e alcançar os seus objetivos. Teve uma novela, há muito tempo atrás, chamada Vale Tudo. Quem assistiu? Quem lembra dessa novela, Vale Tudo? Tem bastante gente aí. Vale Tudo. Era uma novela que tinha Maria de Fátima. A mulher era uma praga. A mulher era do terror. Quem matou Odete Roy? Todo mundo sabe desse jargão. E essa Maria de Fátima, ela fazia de tudo. Ela não media consequência. Ela botou a mãe na rua, sem nada, para conquistar aquilo que ela queria. Era uma novela que mostrava que, para o mundo, para você alcançar os seus objetivos, você pode fazer qualquer coisa, inclusive matar. Até a morte era justificável se você tiver que fazer para alcançar os seus objetivos. Preste atenção. Nós somos crentes. Nós somos crentes. Nós somos diferenciados. E nós não podemos perder essa identidade em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque as nossas vitórias vêm de Deus. Davi, quando colocou aquela armadura, ele ficou completamente descaracterizado daquilo que ele era. Ele ficou engessado e pior, ele seria facilmente confundido com todos aqueles covardes que não quiseram. Sabe por quê? Porque ele se vestiu exatamente como aquele povo. Aquilo, preste atenção, não fazia parte da vida de Davi. Não fazia parte do mundo que Davi vivia. Aquilo não fazia parte da personalidade de Davi. Com aquela armadura, apesar de ter toda a proteção do mundo, Davi seria facilmente derrotado. Nossas lutas e nossas adversidades, os nossos gigantes, eles são vencidos com armas espirituais. E aonde nós encontramos as armas espirituais? Palavra de Deus. Efésios 6:10 ao 18 diz assim, que nós devemos estar com os nossos lombos cingidos com a verdade. Você quer ter vitória? Diante dos gigantes que se levantam contra você, diante das adversidades, age com a verdade.
Nós precisamos ter a couraça da justiça. Não folgue com a justiça. Não faça justiça com as suas mãos, porque a justiça vem de Deus. Nós temos que estar calçado com as botas da paz, com o escudo da fé. Nós temos que ter na cabeça o capacete da salvação. E a espada nossa é a palavra da verdade. E nós devemos estar sempre em oração com essas armas que o Senhor nos entrega nessa noite. Não há anjo no céu, não há homem na terra e não há demônio no inferno que poderá te resistir em nome de Jesus. Amém? Preste atenção no que eu vou te falar, crente. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos na terra, mas nós não pertencemos a essa terra. Gigante nenhum ficará de pé diante do poder que em nós opera. Por isso, você não faça uso das armas do mundo. Tudo aquilo que você empreender, toda batalha que você entrar, você faça uso das armas espirituais, porque através delas é que Deus vai agir através da sua vida em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E em quarto, confie somente em Deus. Versículo 46. 17:46 diz assim: hoje mesmo, no 45, disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tem afrontados. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Preste atenção, Davi, ele não confiou no pai, na mãe, no irmão, na esposa, no amigo, ele não confiou no rei, ele não confiou nem em si mesmo. Todo tempo, você pode ver no texto, todo tempo ele declarou a fé que ele tinha em Deus. Todo o diálogo de Davi contra o gigante, contra o seu oponente, foi sobre o que Deus fazia através da vida dele. Por nenhum momento ele falou: olha, eu sou craque na atiradeira, eu sou craque no estilingue. Você acha que você é forte? Você vai ver o que eu faço com esse negócio aqui, que eu já matei o leão e já matei o urso com ele. Ele, todo o tempo, ele falou daquilo que Deus faria através da vida dele. Muitas vezes, nós andamos com Deus, mas não confiamos em Deus. Nós confiamos em pessoa que a qualquer momento pode nos trair, pode nos abandonar. Nós confiamos em coisas que podem nos deixar na mão de piscar de olhos. Nós confiamos em nós mesmos, que a Bíblia diz que nós somos comparados a um vapor, que agora está e daqui a pouco não está mesmo. A comparação que Deus faz é que nós não somos absolutamente nada. E nós, muitas vezes, confiamos em nós. Davi, ele confiou tanto em Deus, que ele foi contra aquele gigante, praticamente desarmado. Ele não tinha nada. O cara tinha lança, o cara tinha capacete, o cara tinha escudo, o cara tinha couraça, o cara tinha perneira, o cara tinha bota, o cara tinha tudo. Ele confiou tanto em Deus, o Davizinho confiou tanto em Deus, que ele foi absoluto, olha, praticamente sem nada. Porque o que é um estilingue? Diante de um homem tão forte, tão poderoso e tão bem equipado. A confiança de Davi moveu o coração de Deus em favor dele naquele momento. A confiança, a nossa confiança não pode estar em advogado, não pode estar em juiz, não pode estar em delegado, não pode estar em ninguém. A nossa confiança deve estar em Deus, porque é só Ele que pode nos livrar no dia da adversidade. As pessoas viram as costas para nós. Quem já viu briga?
Um bando de gente. Começam a apanhar, todo mundo vai embora. Eu lembro uma vez, foi muito interessante. A gente ia no Nacional, domingueira do Nacional, faz tempo demais, gente, faz tempo demais isso. Eu tinha acho que uns 16 anos. E naquela época, o que tinha de briga nas domingueiras do Nacional era uma febre. E tinha um rapaz que andava com a gente, briguento, que era um terror. E ele arrumou a confusão no Nacional, e uma briga lá dentro, aí separaram aquela coisa, e aí o negócio acontece lá fora. E tinha um cara que andava com a gente, o apelido dele era Cula. Mas o cara era gigante, enorme, forte. E saiu aquele bando de gente, e estamos nós indo embora pro ponto de ônibus. Aí o cara, que esse camarada arrumou confusão, arrumou lá mais um pessoal, pegaram os carros e cercaram a gente perto da avenida para subir a ponte da freguesia ali. Quando começou a descer o cara de dentro do carro, o cara não acabava de descer. Ele era grande demais. O amigo nosso, o Cula, era grande, ele olhava para cima assim para ver o cara. E os caras com um pedaço de pau e não sei o quê. E o cara falou pro Cula, tá vendo esse bando de gente aí com você? Se eu te der uma paulada, esses caras vão tudo correr. Claro que ia. Quem que ia ficar para ver aquilo, gente? Os caras num monte, o cara que desceu, o cara era enorme. Quem que ia ficar para ver o resultado daquilo? É assim. Nós colocamos a nossa confiança em homens, em pessoas. Gente, a pessoa não pisca para te deixar na mão, para te abandonar. Nós apostamos todas as nossas fichas em pessoas. Toda a nossa vida. Nós confiamos a nossa alegria, nós confiamos a nossa paz, nós confiamos o nosso sucesso em pessoas. Pessoas que por qualquer coisa abandonam. Por isso, gente, a nossa confiança deve estar única e exclusivamente em Deus. Preste atenção, a nossa confiança não pode estar em líderes espirituais. Sabe por quê? Porque eles são homens. São homens, são sujeitos e patentes aos mesmos erros que qualquer outro. E aí nós colocamos toda a nossa confiança num líder espiritual. Ele cai, a gente cai junto. Então, a nossa confiança deve estar em Deus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Olha, eu vou te dar aqui alguns motivos pelos quais você deve confiar somente em Deus. Abre sua Bíblia aí em Salmo 121. Salmo 121. Motivos que você deve esquecer todos aqueles que você confia e confiar somente em Deus a partir de agora. Salmo 121, diz assim, ou melhor, primeiro, Ele é o nosso socorro. Olha o que diz o versículo 1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez só o céu e a terra. Amém. Segundo, Ele é soberano em todas as coisas. Versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Sabe por que você deve confiar em Deus? Porque Ele está sempre de prontidão. Versículo 4. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Aquele que te guarda, ele não tosqueneja, ele não pisca. Por isso você deve confiar em Deus. Você deve confiar em Deus, porque Ele está próximo. Versículo 5. Ele é a sua sombra, à sua direita. Sexto, Ele te guarda em tempo integral. Versículo 6. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Sabe por que você deve confiar somente em Deus? Porque Ele te protege de tudo. Versículo 7. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua alma. Oitavo. Ele te livra em todos os lugares e em todo tempo. Versículo 8 diz o quê? Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quem faz isso por você? Sua esposa? Seu marido? Seus amigos? Seu pai? Sua mãe? O único que faz isso por você é Deus.
Por isso, a sua confiança, a nossa confiança deve estar única e exclusivamente em Deus. O Senhor quer te fazer nessa noite um vencedor de gigantes. Uma pessoa que não vai mais se prostrar diante das adversidades. A unção que estava sobre o pequeno Davi será derramada sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E hoje, o Senhor entregará nas tuas mãos todos os seus inimigos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje, a afronta que estava sobre o povo de Israel será tirado das nossas vidas, em nome de Jesus. Porque eu sou Israel de Deus, você é Israel de Deus, e toda afronta que pesava sobre a minha vida e sobre a sua vida será tirada hoje, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos orar. E a unção do Senhor, que vai te fazer um vencedor de gigantes, será derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje, você vai parar de ficar prostrado, caído e contando derrotas. A partir de hoje, você vai começar a olhar para as vitórias que o Senhor já te concedeu. E você vai começar a contar as vitórias futuras que o Senhor vai entregar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.